Em conferência de imprensa, na passada segunda-feira, dia 20, o PSD do Cartacho comentou os resultados do relatório do Tribunal de Contas sobre a auditoria financeira às contas da autarquia, respeitante a 2003 e 2004, acusando Paulo Caldas de uma gestão ruinosa para o concelho. O autarca socialista diz estar tranquilo, afirmando que quem não deve, não teme. Recorde-se que o relatório apresenta nas suas conclusões a falta de normas face à lei das finanças locais, na área da gestão, aquisição de bens, faturação, controle interno, organização, despesas, registros contabilísticos, inventário e dívidas a fornecedores. Paulo Caldas lembra que, com base nas recomendações do próprio Tribunal de Contas, a autarquia tem vindo a alterar procedimentos, muitos dos quais, explica, estavam instituídos na Câmara há vários anos. Algumas destas matérias, para não dizer uma grande parte destas matérias mesmo, são matérias que já vêm até de anteriores executivos. A aquisição das calçadas sem ser por concurso público, que hoje é feito por concurso público, a aquisição de serviços de máquina para diferente tipo de intervenções nas 8 freguesias, também por concurso público, que hoje é feito por concurso público e que na altura era feito por ajuste direto. E se tivermos que assumir pessoalmente a responsabilidade, também temos que o fazer, como já fizemos em relação a uma obra que é de interesse público, como foi a do estádio, onde as máquinas estavam no terreno, nós entendemos que devíamos avançar com a obra por ajuste direto. O Tribunal de Contas entendeu que deveria haver um concurso público, um procedimento diferente para as obras, cerca de 300 e tal mil euros no estádio, e aplicou uma coima aos elementos do Executivo. Tivemos que pagar. A auditoria financeira detectou ainda que naquele período foram pagas verbas relativas a refeições ou reembolsos de indivíduos, podendo os visados terem que devolver esses valores ao município. Os auditores consideraram que essas despesas não estão devidamente suportadas e que não se comprovou que tenham sido efetuadas em representação do município. Eu não preciso da Câmara Municipal do Cartacho para comer. Exerço a minha função, desenvolvo a minha função sempre na defesa do interesse público. Aliás, isto vale para as refeições, mas também vale para todas as outras matérias. Eu sempre agi, assim como assumo perante a responsabilidade perante os autarcas que comigo, na minha equipa, desenvolveram e desenvolvem o seu trabalho, com responsabilidade pública, ou seja, eu não gasto um tostão, um cêntimo que seja, a mais ao município, entendendo que aquilo que eu gasto é para satisfazer o interesse público, é porque estou ou a negociar, ou a debater, ou reunido, ou a almoçar com alguém que vai trazer proveito para o concelho. E como disse, ou seja nas refeições, dando um exemplo, só do ponto de vista da postura nestas matérias. Eu, desde que sou presidente há 8 anos e 2 como vice-presidente, nunca andei como motorista, utilizo o meu carro ao fim de semana. Ou seja, eu ganho mais no banco e na minha função como quadro da banca do que no município. Para Paulo Caldas, o PSD, ao promover uma conferência de imprensa sobre o assunto, está a fazer politiquice em véspera de eleições. O PSD aparece 4 em 4 anos na altura das eleições. Aponta uma cara nova, sem uma base de equipa, de projeto, de apresentação de ideias e de visão para o concelho. E depois aproveita sempre algumas alturas para dizer que tem factos demolidores. Aliás, eles até fazem algumas coisas que, do ponto de vista ético e do ponto de vista até moral e em consciência de cidadania, não deve ser feito. Por exemplo, reparei que fazem uma ligação com o facto de eu ser arguido no processo da Casa das Peles. Mas toda a gente já percebeu no nosso concelho que o processo da Casa das Peles tem um pecado original que data de 1998, quando era Presidente da Câmara o Dr. Conde Rodrigues, atual Secretário de Estado da Justiça. Compreenda-se. E que neste momento eu sou não parte do problema, mas parte da solução. Ou seja, com a revisão do PDM, corrige-se esse pecado original e eu, nem nenhum outro autarca antes de mim, seria maluco, utilizando uma expressão popular, o suficiente, para mandar demolir um complexo empresarial, porque à frente também temos o Saraiva, que foi classificado como empresarial. Infelizmente, do lado da Casa das Peles, houve um erro e o pecado original foi em 98 e o PDM classificou como área agroflorestal, mas ninguém, como eu estava a dizer, nem o Dr. Conde Rodrigues, nem o Dr. Francisco Pereira, nem eu próprio, nem o meu vice-presidente em substituição, o Dr. Pedro Ribeiro, iríamos mandar demolir um complexo que é uma referência para o concelho, é bom para a economia e que dá muito trabalho. Vasco Cunha quer que os responsáveis do Partido Socialista, em especial o secretário-geral e o coordenador nacional para as eleições autárquicas, tomem uma posição sobre o assunto. O líder da distrital do PSD desafiou os dirigentes do partido a pronunciarem-se se mantêm a confiança política em Paulo Caldas.
Eu percebo o Dr. Vasco Cunha, do PSD, e percebo neste momento o nervosismo e até alguma desorientação por parte do PSD no Conselho. Percebo porquê? Porque eles não podem, como eu estava a dizer há pouco, ou seja, aparecer só de 4 em 4 anos e depois, na altura, fazerem as listas. Eles têm que dar a cara no dia-a-dia, têm que falar com as pessoas, com as empresas, com as coletividades, têm que estar no terreno, têm que inventariar as necessidades e as ambições da população e depois têm que ter um projeto e uma equipa para responder às necessidades da população. Neste momento, eu compreendo que daria um grande jeito ao PSD. Porventura, eu, que até sou membro da Comissão Política Nacional, que faço parte da Comissão Distrital do Partido Socialista, que sou o Presidente da Comissão Política Local, independentemente da minha posição partidária, que até poderia não ter nenhuma, poderia ser independente, mas daria um grande jeito o Paulo Caldas afastar-se da corrida eleitoral. Sobre o documento apresentado pela Conselhia do PSD como demolidor, Paulo Caldas recorda que já tinha entregue aos vereadores da Câmara o relatório original, antes deste ter sido tornado público pelo Tribunal de Contas no seu site. O autarca vai mais longe e diz, para que não restem dúvidas, que por sua determinação o relatório foi afixado para consulta pública com vista ao esclarecimento de todos os munícipes.